Tudo bem com você? Estou de volta, professor Emerson, para a gente fazer o quê? Viajar na literatura. Conhecer novas histórias, conhecer novos personagens e, por que não, nos sentirmos parte das histórias. Tudo isso porque a literatura nos permite fazer essa viagem. Me permite sair daqui de onde eu estou e ir para lugares conhecidos ou desconhecidos, lugares reais ou lugares que são imaginados pelos autores. E se você percebeu, aqui em cima da mesa, nós já temos a indicação do que nós vamos falar hoje. Mas para a gente começar a nossa aula, a nossa história, eu te convido para nós pensarmos um pouquinho. Você já ouviu falar dos mitos gregos? Sim ou não? Certo? O que você sabe a esse respeito? Ou o que gostaria de saber? Eu vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, pensou a esse respeito? Se você conhece, certo? O que é que você já sabe a esse respeito? Já leu alguma coisa a esse respeito? Ou já assistiu a alguma coisa sobre os mitos gregos? E se você não conhece, o que você gostaria de saber? Certo? Tudo isso nós vamos conversando na nossa aula de hoje. E a gente vai fazer o quê? Primeiro, conhecer o nosso autor. Será que você, pelas obras que estão sobre a mesa, será que você já reconheceu qual é o nosso autor? Ele se chama Rick Riordan. E olha só, nascido no ano de 1964. Quem é ele? Rick Riordan nasceu em 1964 em San Antônio, Estados Unidos, e hoje vive em Boston com a esposa e 2 filhos. Autor best-seller do The New York Times, premiado pela IALSA e pela American Library Association. Por 15 anos ensinou inglês e história em escolas de São Francisco. Essa é a experiência que ele atribui sua habilidade em escrever para o público jovem. Olha só que bacana esse nosso autor. Então, como ele teve a experiência de ensinar inglês, ele teve contato com esses jovens, então ele atribui essa experiência, certo, a essa habilidade. E talvez você já tenha tido contato com uma das obras dele, que é o Percy Jackson. É a série de livros, o Percy Jackson. Eu trouxe aqui para vocês somente o livro 1, mas a gente sabe que é composto por 5 livros. E depois, esse nosso autor, ele continua falando sobre mitologia em outras obras que ele traz. Aqui também falando da mitologia grega, mas nós temos também outras obras desse nosso autor. Ele vai misturando mitologias. Certo? Então isso é bem interessante. Por quê? Porque é uma forma de nós conhecermos a mitologia, os textos mitológicos, aquela ideia de deuses, de uma forma diferenciada. Então nós temos, sim, várias formas de se contar a mitologia. E o nosso autor Rick Riordan, ele trabalha muito com isso, trazendo aí informações sobre esses deuses. É bem bacana quando a gente faz essa leitura. É uma forma diferente da gente conhecer a mitologia. A gente acaba entrando nessas histórias. Então, agora que a gente já conhece o nosso autor, eu vou te convidar para pensar mais um pouquinho.
De acordo com os seus conhecimentos, como você acredita que tenha sido o começo de tudo? Prestem bem atenção no professor agora. Olha só. A pergunta não diz respeito ao que aconteceu na mitologia grega. É de acordo com os seus conhecimentos. Aquilo que você conhece, que você já ouviu, que alguém te contou, ou que você já leu, de acordo com aquilo que você acredita. Como que você pensa que tenha sido o começo de tudo? Vamos pensar que antigamente não existia nada. E foi-se produzindo as coisas, criando essas coisas. Mas como? Né? A partir do seu conhecimento. Um tempinho para você pensar e eu já... Então, anotou aí, pensou a respeito de como seria esse começo de tudo? Por que nós estamos falando do começo? Porque não sei se vocês estão lembrados daí do período escolar de vocês, ou mesmo aquilo que vocês já viram nas aulas, que o mito ele trabalha muito com a questão da criação, como as coisas foram criadas. E é disso que nós estamos falando. E o de hoje, a nossa história de hoje, se chama O Começo e Tal. Olha que interessante, O Começo e Tal. Foi retirada deste livro aqui também, né, escrito pelo Rick Riordan. É um livro muito bem ilustrado que conta de uma maneira divertida como teria sido o começo das coisas. Fala muito sobre os deuses, traz informações, né, estudos a respeito dos deuses de uma forma diversificada. Então é bem interessante essa obra sobre os deuses gregos. E a gente vai pensar agora sobre o título. Esse título, Começo e Tal. Olha, esse tal, certo? Esse termo tal. Olha só. O que eu uso do termo tal, né? Você é uma daquelas pessoas que fala tal? Ah, eu fui lá e tal. Você é uma dessas pessoas? O que esse tal, esse termo tal, pode indicar sobre o narrador? Como que você imagina que pode ser o narrador dessa história a partir desse tal, da utilização desse tal? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, pensou a respeito do uso desse termo? E quando eu já havia dado a dica para você que, né, você é uma daquelas pessoas que fala tal, então a gente já imagina que esse narrador vai ser um narrador muito próximo, né, da idade que vocês têm. Então nós vamos ter a leitura do texto, olha só que bacana. Nós vamos ter a leitura do texto falando sobre o início, né, a criação de tudo, mas contado a partir de alguém muito próximo da idade de você. Então é bem possível que você vai se identificar bastante com a leitura do texto. Então te convido para a gente
fazer a leitura. Olha lá. No começo, eu não estava lá. Acho que os gregos antigos também não. Ninguém tinha papel e caneta para registrar o que estava acontecendo. Por isso, não garanto nada do que vou contar, mas posso dizer que é o que os gregos achavam que tinha acontecido. Então, já percebemos ali na narração, uma narração mais leve, e eu tenho uma pergunta para você, porque olha só, é que os gregos achavam que tinha acontecido. E como você imagina que tenha sido o princípio de tudo contado pelos gregos? Vou dar um tempinho para você usar sua criatividade e eu já volto. E então, anotou aí como você imagina que tenha sido esse começo de tudo contado ali pelos gregos? Vamos conferir na nossa história? Então, olha só. No começo, havia basicamente nada. Um montão de nada. O primeiro Deus, se é que podemos chamá-lo assim, foi Caos. Uma névoa sombria e gosmenta que vagava por aí contendo toda a matéria do cosmos. Só para vocês saberem, caos significa abismo, e não um abismo qualquer. Com o tempo, caos acabou ficando menos caótico. Talvez tenha se entediado com essa história de ser tão sombrio e enevoado. Parte da matéria contida no caos se aglomerou e se solidificou, formando a Terra, que infelizmente desenvolveu uma personalidade com vida. Ela batizou a si mesma de Gaia, a Mãe Terra. E então Gaia era a Terra em si, as pedras, as colinas, os valões, a parafernália toda. Mas Gaia também podia assumir a forma humana. Ela gostava de caminhar pela Terra, o que basicamente era caminhar por si mesma, na forma de uma mulher madura, de cabelo preto cacheado, usando um vestido verde esvoaçante e com um sorriso sereno no rosto. O sorriso escondia um temperamento perigoso, como vocês já vão ver. Depois de muito tempo sozinha, Gaia olhou para o nada enevoado acima da terra e disse para si mesma: sabe o que seria bom? E nesse momento eu faço uma parada na nossa leitura para passar essa pergunta de Gaia para você. O que poderia ser bom para Gaia? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiu pensar aí o que poderia ser bom para Gaia? Vamos conferir na nossa história? Então, olha só. Um céu
eu adoraria um céu. E seria legal se ele fosse também um homem bonito, por quem eu pudesse me apaixonar. Porque estou meio sozinha aqui embaixo, só com essas pedras. Ou Caos ouviu o desejo dela e o realizou, ou então Gaia simplesmente fez com que se tornasse realidade. Porque o céu se formou. Um domo protetor acima da terra que era azul durante o dia e preto à noite. O céu se auto-batizou Urano. Assim como Gaia, Urano podia assumir a forma humana e visitar a Terra, o que era bom, porque o céu fica bem lá no alto e relacionamentos à distância nunca dão certo. A forma física que Urano assumia era de um cara alto e musculoso, com cabelo escuro e um pouquinho comprido. Ele usava só uma tanga e sua pele mudava de cor. Às vezes era azul com desenhos de nuvens nos músculos, às vezes escura com estrelas cintilantes. Ei, Gaia o fez ser assim. Foi como ela o desejou. A culpa não é minha. Pode ser que às vezes vocês encontrem ilustrações dele segurando uma roda do zodíaco, representando todas as constelações que passam pelo céu sem parar, eternamente. Enfim, Urano e Gaia se casaram. Felizes para sempre? Não exatamente. Um dos problemas foi que Caos ficou um pouco animado com a própria capacidade de criação. Ele pensou com seus enevoados e sombrios botões. Veja só, terra e céu. Que divertido! O que mais será que eu consigo fazer? Em pouco tempo, ele criou todo tipo de problemas. E com isso quero dizer deuses. A água dispersa na névoa do caos se acumulou nas partes mais profundas da terra e assim gerou os primeiros mares, que naturalmente desenvolveram uma consciência, o deus Pontos. Foi então que Caos pirou de vez. Ele pensou, já sei, que tal um domo igual ao do céu, só que no fundo da terra? Seria demais. Assim, outro domo se formou, dessa vez debaixo da terra, mas era um domo escuro e turvo, e não muito agradável, pois a luz do céu não chegava até ali. Esse era Tártaro, o Poço do Mal, que, como vocês podem deduzir pelo nome, quando desenvolveu uma personalidade de Deus, não ganhou nenhum concurso de popularidade. O problema era que tanto Pontos quanto Tártaro gostavam de Gaia, o que colocou certa pressão no relacionamento dela com Urano. Vários outros deuses primordiais surgiram nessa fase, mas se eu fosse tentar citar todos, ficaríamos aqui por semanas. Caos e Tártaro criaram uma filha chamada Nix, que era a personificação da noite. E então Nix, totalmente por conta própria, criou uma filha chamada Hemera, que era o dia. As duas nunca se deram bem, porque eram tão diferentes quanto... Bem, vocês sabem. De acordo com algumas histórias, Caos criou também Eros, o deus da procriação. Em outras palavras, mamães deusas e papais deuses tendo um monte de bebezinhos deuses. Outras histórias afirmam que Eros era filho de Afrodite. Vamos falar sobre ela mais tarde. Não sei qual versão é verdadeira, mas o que sei é que Gaia e Urano começaram a ter filhos, com resultados muito diversos. Neste momento eu vou fazer uma pausa na leitura da nossa história, só para a gente, se ambientar no que está acontecendo. Então a gente está falando da criação, antes não tinha nada, então as coisas começaram a ser criadas, e essa última parte, olha só, que eles começaram a ter filhos com resultados muito diversos. É importante nós lembrarmos que quando nós falamos de mitologia, nós vamos falar, sim, de seres mágicos, seres encantados, então, diferente daqueles que nós conhecemos, diferentes dos seres humanos. Então, tudo isso a gente tem que lembrar. Por isso, esses resultados diversos, ok? Então, já que a gente já lembrou dessa parte do mito, então, vamos continuar a nossa história.
Primeiro, eles tiveram 12. 6 garotas e 6 garotos, os chamados titãs. Esses 12, embora parecessem humanos, eram bem mais altos e mais poderosos. Seria de se esperar que 12 filhos já fosse o bastante para qualquer casal, certo? Afinal, com uma família grande assim, eles poderiam formar o próprio reality show. Além do mais, depois que os titãs nasceram, as coisas começaram a desandar no casamento de Urano e Gaia. Urano passava muito mais tempo no céu. Não visitava a família. Não ajudava a cuidar dos filhos. Gaia ficou chateada. Os dois começaram a brigar. Conforme os filhos cresciam, Urano só gritava com eles e basicamente era um péssimo pai. Algumas vezes, Gaia e Urano tentaram consertar as coisas. Gaia pensou que talvez eles se reaproximassem se tivessem mais filhos. Pois é, péssima ideia. Ela deu à luz trigêmeos. O problema era que esses novos filhos eram a própria definição da palavra feiura. Eram tão grandes e fortes quanto os titãs, só que curvados e brutos, e precisavam urgentemente de uma depilação. E o pior, tinham apenas um olho no meio da testa. Tudo bem que não devemos julgar pelas aparências. E bem, Gaia amava os filhos. Ela os batizou de Ciclopes. Essa primeira geração acabaria gerando uma raça inteira de outros ciclopes menores, mas isso foi bem mais tarde. Quando viu os trigêmeos, Urano surtou. Eles não podem ser filhos meus, nem se parecem comigo. Eles são seus filhos, sim, seu espertinho, gritou Gaia em resposta. Não ouse me deixar cuidando deles sozinha. Não se preocupe, não vou fazer isso, resmungou Urano. Ele saiu enfurecido e voltou com correntes grossas feitas de pura escuridão do céu noturno, com as quais prendeu os ciclopes. Urano então os jogou no Tártaro, que era a única parte do mundo em que não precisaria olhar para eles. Quanto rigor, não? Sou o rei do universo, gritou ele. Como poderia não ser? Estou literalmente acima de todo o resto. Eu odeio você, choramingou Gaia. Ora essa, você vai fazer o que eu mandar. Sou o primeiro e o melhor dos deuses primordiais. Eu nasci antes de você, protestou Gaia. Você nem estaria aqui se eu não... Não me provoque, rosnou ele. Tenho muitas outras correntes de escuridão. Como vocês podem imaginar, Gaia deu um ataque de terremoto, mas não sabia o que mais poderia fazer. Seus primeiros filhos, os titãs, já eram então quase adultos. Eles se sentiam mal pela mãe. Também não gostavam muito do pai, já que Gaia vivia falando mal dele, e com razão. Mas tinham medo de Urano e se sentiam impotentes para detê-lo. Tenho que segurar a onda pelo bem das crianças, pensou Gaia. Talvez eu devesse tentar mais uma vez com Urano. Então ela preparou uma noite romântica caprichada com velas, rosas, música suave. E eles devem ter reacendido parte da antiga chama, pois alguns meses depois, Gaia mais uma vez deu à luz trigêmeos. Como se ela precisasse de mais provas de que seu casamento era... Esses filhos eram ainda mais monstruosos do que os ciclopes. Tinham 100 braços brotando do peito, como os ouriços do mar e seus espinhos, e 50 minúsculas cabecinhas amontoadas nos ombros. Mas nada disso importava para Gaia. Ela amava os rostinhos deles, todos os 150. Os novos trigêmeos foram denominados centímanos, mas ela mal teve tempo de batizar cada um. Já que Urano foi até lá, deu uma olhada neles e os arrancou dos braços de Gaia. Sem dizer nada, ele passou correntes em todos e os jogou no Tártaro como se fossem sacos de lixo reciclável. Sem dúvida o cara tinha problemas. Bem, isso foi a gota d'água para Gaia. Ela esperneou e choramingou e provocou tantos terremotos que os titãs foram correndo até a mãe para saber o que estava havendo. O pai de vocês é um belo de um... Não sei do que ela o chamou, mas tenho a leve suspeita de que esse tenha sido o momento em que o primeiro palavrão foi inventado. Gaia explicou o que tinha acontecido. Depois levantou os braços e fez o chão tremer,
conjurando a substância mais dura que conseguiu encontrar em seu domínio terrestre. Usando sua raiva, ela deu forma a essa substância, criando assim a primeira arma do mundo, uma lâmina de ferro curva de cerca de 90 centímetros. Gaia encaixou sua invenção na ponta de um cabo de madeira que improvisou com um galho de uma árvore próxima e mostrou o resultado aos titãs. Agora que Gaia está criando essa arma, viram ali a descrição dessa arma, eu tenho uma pergunta para você. Qual poderia ser o nome da arma criada por Gaia? É algo que a gente conhece. Essa é a dica que eu dou. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiu pensar aí, né, o nome dessa arma? Vamos conferir se foi a mesma coisa que você pensou? Olha só. Contemplem minha criação, filhos meus, disse ela, o instrumento da minha vingança. Vou chamar isto de foice. Os titãs murmuraram entre si. Para que serve isso? Por que é curvo? Foice se escreve com C cedilha? Um de vocês precisa agir, gritou Gaia. Urano não é digno de ser rei do cosmos. Um de vocês vai matá-lo e tomar o lugar dele. Os titãs trocaram olhares de constrangimento. Então, explique melhor essa parte de matar, pediu Oceano, o titã mais velho. Oceano passava quase o tempo todo nas partes mais ermas do mar, junto com o deus primordial da água, que ele chamava de Tio Pontos. O que quer dizer matar? Ela quer que a gente extermine nosso pai, deduziu Tênis, sendo uma das titânides mais inteligentes. Ela logo captou o conceito de punir alguém por um crime. Tipo fazer com que ele não exista mais. Mas isso é possível? Perguntou sua irmã Reia. Pensei que fôssemos todos imortais. Gaia rosnou de frustração. Não sejam covardes. É muito simples. Vocês vão pegar esta lâmina afiada e pontuda e cortar seu pai em pedacinhos, para que ele não volte a nos incomodar. Quem fizer isso vai ser o novo rei do universo. Ah, e vou fazer aqueles biscoitos que vocês adoram, aqueles com confeitos em cima. Os titãs começaram a apontar uns para os outros, murmurando. Ei, você seria ótimo para matar o papai. Hã? Não, acho que você é que deveria fazer isso. Eu adoraria matar papai, de verdade. Mas é que tem uns compromissos, então... Eu mato, disse uma voz lá dos fundos. O mais novo dos 12 abriu caminho até a frente.
Cronos era o menor de todos. Não era o mais inteligente, nem o mais forte, nem o mais rápido, mas era o mais sedento por poder. Imagino que quando você é o caçula de dos irmãos, acabe sempre procurando formas de se destacar e ser notado. O titã mais novo adorou a ideia de reinar sobre o mundo, ainda mais se isso significasse ser chefe de todos os irmãos, sem contar que uns biscoitos com confeitos até que cairia bem. Cronos tinha cerca de 2,80 metros de altura, o que era mais uma mixaria para um titã. Ele não parecia tão perigoso quanto alguns de seus irmãos, mas era um garoto ardiloso. Já tinha até conquistado o título de O Trapaceiro entre os titãs, pois jogava sujo nas lutas e nunca estava onde esperavam que estivesse. Cronos tinha um sorriso e o cabelo escuro cacheado da mãe, mas tinha a crueldade do pai. Quando olhava para alguém, nunca dava para saber se pretendia lhe dar um soco ou contar uma piada. Sem contar a barba dele, que era meio irritante. Cronos ainda era novo para ter barba, mas já estava deixando crescer alguns pelinhos no queixo, formando uma barbicha que mais parecia um bico de corvo. Quando Cronos viu a foice, seus olhos brilharam. Ele queria aquela lâmina de ferro. Só ele, entre os 12 irmãos, entendia o estrago que aquilo poderia causar. E quanto a matar o pai? Por que não? Urano mal reparava na existência de Cronos mesmo. Nem Gaia, na verdade. Os pais não deviam sequer saber seu nome. Cronos odiava ser ignorado. Estava cansado de ser o menor e usar todas as roupas idiotas de segunda mão que herdara dos irmãos. Eu mato, repetiu ele. Faço picadinho do papai. Meu filho preferido, exclamou Gaio. Você é incrível, eu sabia que podia contar com você, mas... quem é você mesmo? Cronos. Ele conseguiu sustentar o sorriso. Sabe como é? Por uma foice, biscoitos e uma chance de cometer assassinato. Valia a pena esconder seus verdadeiros sentimentos. Será uma honra matar por você, mãe. Mas vai ter que ser do meu jeito. Primeiro, quero que você atraia papai para cá. Faça com que ele venha visitá-la. Peça desculpas a ele. Diga que é tudo culpa sua e que você vai fazer um jantar caprichado para se redimir. É só dar um jeito de trazê-lo até aqui hoje à noite e agir como se ainda o amasse. Fez Gaio. Ficou maluco? É só fingir, insistiu Cronos. Quando ele estiver na forma humana e sentado ao seu lado, eu apareço e o ataco, mas vou precisar de ajuda. Ele se virou para os irmãos que estavam de repente muito interessados nos próprios pés. Olha só, pessoal, se isso der errado, papai vai se vingar de todos nós. Não podemos cometer erros. Vou precisar de 4 ajudantes para segurá-lo, para que ele não fuja para o céu antes que eu termine o serviço, disse Cronos. Os outros não falaram nada. Deviam estar tentando imaginar o irmãozinho mirrado atacando aquele sujeito enorme e violento que tinham como pai, e não deviam estar gostando da perspectiva de como aquilo iria terminar. As garotas eram inteligentes demais para se envolverem com o assassinato. Elas inventaram desculpas e logo foram embora. O filho mais velho, Oceano, mordia o polegar com nervosismo. Tenho que voltar para o mar por causa de uns assuntos aquáticos. Lamento. E então restaram apenas 4 irmãos: Coio, Jápeto, Crio e Hiperion. Cronos sorriu para eles. Ele pegou a foice da mão de Gaia e testou a ponta, tirando uma gota de sangue dourado do próprio dedo. 4 voluntários, então. Legal. Jápeto pigarreou. Bem, na verdade... Hiperion o cutucou com o cotovelo. Fechado, Cronos. Pode contar com a gente, prometeu ele.
Excelente, disse Cronos. E essa foi a primeira vez que um gênio do mal disse a palavra excelente. Ele descontou o plano. Naquela noite, incrivelmente Urano apareceu. Quando chegou ao vale onde geralmente se encontrava com Gaia e viu aquele suntuoso jantar na mesa, ele franziu a testa. Recebi seu recado. É sério que você quer fazer as pazes? Mas é claro. Gaia estava em seu melhor vestido verde sem mangas. Seu cabelo cacheado estava trançado com pedras preciosas, coisa que ela conseguia com facilidade, já que era terra, e cheirava rosas e jasmins. Reclinada em um sofá à luz suave de velas, ela fez sinal para o marido se aproximar. Urano se sentiu mal vestido só com sua tanguinha. Não tinha penteado o cabelo nem nada. Poxa! Sua pele noturna, escura e coberta de estrelas, provavelmente não contava como traje fino para um jantar elegante. Ele estava começando a achar que devia pelo menos ter escovado os dentes. Será que ele desconfiou de alguma coisa? Não sei. Lembrem-se, ninguém na história do cosmos havia sido atraído para uma armadilha e feito em pedacinhos. Ele seria o primeiro. Cara de sorte. Além disso, ele acabava se sentindo solitário por passar tanto tempo no céu, tendo como única companhia as estrelas e o deus do ar, Éter, que na verdade era um grande cabeça de vento, além de Nix e Hemera, mãe e filha que discutiam a cada aurora e a cada crepúsculo. Então, Urano sentia as palmas das mãos suadas. Ele tinha esquecido como Gaia ficava bonita quando não estava gritando na cara dele como uma louca. Você não está mais zangada comigo? Imagine, garantiu Gaia. E não se importa de eu ter acorrentado nossos filhos e eu jogado no abismo? Gaia trincou os dentes e forçou um sorriso. Eu não me importo nem um pouco. Que bom, disse ele, porque aquelas crianças eram bem feias. Gaia deu uma batidinha no sofá, dizendo: Sente-se aqui comigo, meu marido. Urano sorriu e foi até ela, ainda meio constrangido. Assim que ele se sentou, Cronos sussurrou de trás da pedra mais próxima: Agora! Os 4 irmãos voluntários surgiram de supetão, saindo de seus esconderijos. Crio tinha se disfarçado de arbusto. Coio tinha cavado um buraco, se enfiado ali e coberto a cabeça de galhos. E Perion tinha se escondido embaixo do sofá. Era um sofá grande. E Jápito estava tentando se fingir de árvore com os braços esticados de forma a parecer em galhos. Sei lá como isso deu certo. Os 4 seguraram Urano pelos braços e pelas pernas, prendendo-o ao chão todo esticado, os membros afastados. Cronos emergiu das sombras, a foice de ferro brilhando à luz das estrelas. Oi, pai! O que significa isso? Gritou Urano. Gaia, ordene que eles me soltem. Ha! Gaia se levantou do sofá. Você não teve misericórdia de nossos filhos, querido. Então não merece misericórdia. Além do mais, quem é que vai a um jantar elegante de tanga? Lamentável. Urano lutava em vão. Como ousam? Eu sou o senhor do cosmos. Não é mais. Cronos ergueu a foice. Cuidado! Se você fizer isso... qual é mesmo seu nome? Cronos! Se você fizer isso, Cronos, vou amaldiçoar você, ameaçou Urano. Um dia, seus próprios filhos vão destruir você e tomar seu trono, assim como você está fazendo comigo. Cronos riu. Que tentem. Ele baixou a foice. A lâmina acertou Urano bem no... quer saber? Não consigo nem dizer. Urano berrou de dor. Foi como um filme de terror de baixo orçamento mais nojento que vocês puderem imaginar. Era sangue para todo lado. Só que o sangue dos deuses é dourado e se chama icor. Gotas do icor de Urano atingiram as pedras e a substância era tão poderosa que mais tarde, quando não tinha ninguém olhando, surgiram criaturas desse icor. 3 demônios alados, as chamadas fúrias, espíritos da punição. As 3 fugiram imediatamente para a escuridão do Tártaro.
Outras gotas de sangue do céu caíram em solo fértil, e estas acabaram por dar origem a criaturas selvagens, embora não tão ferozes, as chamadas ninfas e os sátiros. A maior parte do sangue, porém, simplesmente sujou tudo em volta. É sério, aposto que Cronos nunca conseguiu tirar aquelas manchas da camisa. Muito bem, irmãos, exclamou Cronos, sorrindo de orelha a orelha. O líquido dourado escorria pela foice. Jápito vomitou. Os restantes riram e deram tapinhas de felicitação nas costas uns dos outros. Ah, meus filhos, disse Gaia, estou tão orgulhosa. Biscoito e ponche para todos. Antes de seguir para a comemoração, Cronos juntou na toalha de mesa os pedaços que restavam do pai. Talvez por se ressentir do irmão mais velho, Oceano, por não ter ajudado com o assassinato. Cronos jogou o pacote no mar. O sangue se misturou com a água salgada, gerando... Bem, depois vocês vão saber o que surgiu disso. Agora, vocês me perguntam. Ei, mas se Urano foi morto, por que eu olho para cima e ainda vejo o céu? Resposta? Sei lá. Meu palpite é de que Cronos matou a forma física do deus, para que Urano não pudesse mais aparecer na Terra e reivindicar o reino. Eles basicamente o exilaram no ar. Então ele não está de fato morto, mas agora não pode fazer nada além de ser esse domo inofensivo que cobre o mundo. Continuando, Cronos voltou ao vale e todos os titãs deram uma festa. Gaia, então, o nomeou Senhor do Universo. Até fez para ele uma coroa de ouro super bacana e exclusiva, do tipo edição de colecionador. Cronos, em cumprimento à promessa que fizera, deu aos 4 irmãos que o ajudaram o controle sobre os 4 cantos da terra. Jápito se tornou o titã do oeste, Hiperion ficou com o leste, Coio ficou com o norte e Crio com o sul. Naquela noite, Cronos ergueu seu cálice de néctar, que era a bebida preferida dos imortais, e tentou abrir um sorriso confiante, pois reis sempre devem parecer confiantes. Muito embora, na verdade, já estivesse começando a ficar preocupado com a maldição que o pai lhe lançara, a de que um dia os filhos de Cronos também o destronariam. Mesmo assim, ele gritou: Meus irmãos, um brinde! Eis que demos início a uma era de ouro. E se você curte mentiras, roubos, facadas nas costas e canibalismo, então continue a ler, porque definitivamente foi uma era de ouro para tudo isso. E assim a gente termina essa conto, né? Essa história da mitologia, como ela foi contada, foi passada e recontada. Claro que nós temos inúmeras versões da mesma história, lembrando que nós temos ali um narrador, o quê? Um narrador adolescente. Então esse mito, né, do começo, segundo quem? Segundo lá a mitologia grega. Foi assim que se deu. E vocês viram que nós tivemos ali o quê? Muitas interrupções do narrador, colocando até as suas impressões daquilo que estava sendo contado. Porque nós sabemos que o mito, ele vem de onde? Vem da oralidade. E vai trazendo todas essas interrupções, aumentando coisas, diminuindo coisas. Então, isso por quê? Porque é possível a gente fazer na oralidade. E então, você gostou desse mito, o começo e tal? Foi assim que você tinha imaginado lá no começo? Será que você já conhecia e era dessa forma? E lembra vocês, existem inúmeras versões, certo? Para o mesmo conto. Desta vez, nós trouxemos quem? A versão contada pelo nosso autor, Rick Riordan, que é o mesmo do Percy Jackson, Ladrão de Raios, tanto que é o Percy Jackson que narra essa história. Enfim, espero que você tenha gostado. Hoje eu fico por aqui, mas te espero em nossa próxima aula. Até lá!